Olá, meus amigos, quinta-feira, 10h30, horário do nosso encontro, horário de bater um papo, falar sobre atividade física, sobre saúde, musculação, falar sobre as coisas que nós gostamos tanto de praticar quanto de ensinar, não é? Já estava ficando com saudade já, semana passada foi nosso momento de perguntas e respostas. Vocês perceberam que eu tive o cuidado, estava em Recife esse final de semana, ministrando um conteúdo sobre treinamento de força para grupos especiais. E aí a minha aula sobre gestantes eu deixei aberta lá para vocês acompanharem. Não sei quem é que pôde acompanhar, mas enfim, a ideia era dar um gostinho aí para quem sabe estimular vocês a irem para buscar pós-graduação, para buscar educação continuada, enfim, né? Tentar organizar as coisas para vocês. John, nutricionista, Gabriela, Steph, Vladimir, _Logan, Thiago, KDP, Esteves Reis, treinador, Leonel, professor, Cassiano Teixeira, personal André Gustavo, boa noite para vocês, Paulo Santos, Suelen Ceruti, boa noite, Lili Carvalho, como é que vocês estão? Dani Souza, método Bodyline One, personal Regis Camargo, Batista 6976, Company, meus irmãos, Virgínia, minha querida, Rodrigo Falcão, monstro. Meus amigos, hoje nós vamos falar um pouco sobre cinesiologia. Eu trouxe um material para vocês. Na verdade, esse material é um material que eu uso em aulas. Para ser sincero, acho que tem mais de 10 anos que eu uso esse material em aulas. Era das minhas aulas de anatomia humana. Vocês sabem, eu me fiz como professor de anatomia humana, né? Depois é que veio essa coisa da fisiologia do exercício, enfim. E hoje vamos falar um pouco sobre a anatomia da coluna vertebral, cinesiologia da coluna vertebral. Muita gente tem perguntado para mim a respeito de hérnia de disco, como que treina, como que não treina. Bom, amigos, treinamento físico, ele sempre funciona assim, olha. Você tem as variáveis do treinamento, escolha do exercício, ordem do exercício, número de séries de repetição e assim por diante. Então, escolha do exercício. Via de regra, você começa a prescrição do treinamento resistido escolhendo exercícios multiarticulares, exercícios básicos. Eventualmente, a pessoa não consegue fazer esse exercício por conta de uma disfunção ou de uma patologia na região lombar. Nosso objetivo hoje é falar sobre a estrutura anatômica, não sobre patologias. Eu espero que eu consiga mostrar para vocês de uma maneira clara alguns aspectos topográficos das vértebras, da anatomia do seu modelo de articulação, para que você possa fazer um bom uso disso no seu treinamento, um bom uso disso no seu atendimento, no atendimento com seus alunos. Quero reforçar que esse final de semana nós teremos um curso aqui em Uberlândia, sábado o dia inteiro, teórico e prático, muita prática, e no domingo até meio-dia, 1h da tarde, falando sobre musculação feminina. Então tem muita coisa importante sobre metabolismo de estrógeno e acúmulo de gordura, metabolismo de cortisol e acúmulo de gordura, variações na adiposidade entre homens e mulheres, mulheres que retêm gordura e líquido nos culotes, mulheres que são cheias de celulite ou sem celulite nenhuma, estrutura de treinamento, códigos dietéticos, como fazer, drogas. Então vai ser um barato. Infelizmente as inscrições assim alopraram, foi lá para cima, e aí eu consegui abrir uma data, né, uma disponibilidade que vai ser no dia 2 e 3 do mês que vem, que vai acontecer uma turma B, o mesmo conteúdo. Então, para vocês que estiverem interessados, saibam, se não der para fazer nesse final de semana, se você não se inscreveu, no dia 2 e 3 do próximo mês, teremos o mesmo curso. Esse curso ele é um barato, sabe? Vai ter visita de lutadoras de MMA, atletas femininas do levantamento de peso, atletas da wellness,
vai ser muito legal, sabe? Então, você não deve perder de jeito nenhum, tá ok? E a próxima oportunidade sua é dia 2 e 3 do mês que vem. Deixa eu só abrir aqui, é o meu slide que eu uso nas minhas... Tá bom assim? Fala pra mim, gente, dá pra enxergar a telinha do computador aí? Não vai ficar alinhado exatamente, né? Mas acho que dá pra vocês conseguirem entender, né? Tudo bem aí? Ok. Meus amigos, o que a gente está querendo organizar com vocês aqui, ó, é análise de segmentos corpóreos durante o exercício. E o segmento específico que nós vamos trabalhar hoje à noite é coluna vertebral, ok? Então, o objetivo nosso é descrever as peculiaridades de cada região topográfica da sua coluna vertebral, para que você consiga entender toda a importância dessas curvaturas durante o exercício e como cada segmento vertebral, cada conjunto de duas vértebras mais o seu disco interferem no treinamento e na dinâmica do dia todo. Primeira coisa, meus amigos, a coluna ela precisa ser entendida como uma haste forte de sustentação. Você já se perguntou por que essa haste é formada por 29 segmentos móveis, 29 pares móveis? Se a sua coluna fosse rígida, você não teria mobilidade nenhuma. Isso fica muito fácil de você perceber se você observar numa vista lateral, onde você percebe curvaturas que são curvaturas naturais da coluna vertebral. Na porção mais rostral, mais superior, você tem uma lordose cervical, seguida por uma cifose torácica. Abaixo nós temos uma lordose lombar, logo em seguida o sacro e o cóccix. Essas curvaturas aqui são curvaturas adquiridas. Durante o desenvolvimento embrionário, você tem uma curvatura única, uma curvatura em forma de C, que é a posição fetal. Dessa curvatura em forma de C, permanece a sua cifose torácica no adulto. A lordose cervical é adquirida quando você aprende a segurar o peso da cabeça. A lordose lombar é adquirida quando você movimenta a pelve para ficar em pé pela primeira vez. Então, essa é uma curvatura primária desde o desenvolvimento fetal e essas são curvaturas secundárias. Tudo bem até aqui? Legal, porque quando você analisa topograficamente cada região, você percebe que as vértebras cervicais, elas têm um corpo vertebral menor. Olha, amigos, isso não é muito complicado para entender, não. Se você imaginar toda a estrutura do corpo, do tronco, sendo apoiada nas vértebras lombares, justifica elas terem um corpo vertebral maior do que uma cervical. Mas tem algumas peculiaridades das vértebras cervicais que chamam a atenção. Essa região que eu estou mostrando aqui para você, e aqui, se você observar, ela está aqui, ó, nesse ponto, ok? Assim. Essas são as facetas articulares. Elas estão como receptáculos dos processos articulares superiores e dos processos articulares inferiores da vértebra. Essa articulação, ela é uma articulação sinovial plana. Articulações sinoviais planas, elas se movem por resvalo. Elas não têm movimentos angulares, né? Não faz um ângulo igual ao seu cotovelo. As vértebras que são sinoviais planas, elas se movimentam por deslizamento, tá? Então, aqui nós temos articulações sinoviais, aqui nós temos articulações sinoviais, e esse espaço que aqui na gravura é mostrado vazio, é preenchido por uma sínfise, que é o seu disco intervertebral. Se você observar direito, as vértebras cervicais, elas vão se articular de maneira tal que a faceta articular fica no plano horizontal. Dessa forma, o processo articular inferior da vértebra suprajacente
ele entra em contato com o processo articular superior da vértebra subjacente e desliza como se fosse um pratinho deslizando em cima de uma mesa. Pode ir para frente, para trás, para um lado, para o outro. Isso explica por que o seu pescoço faz flexão, extensão, hiperextensão, flexão lateral à direita, flexão lateral esquerda, rotação à direita e rotação à esquerda. Amigos, vértebras cervicais fazem todos os movimentos, tudo bem? E por que elas fazem isso? Por causa da anatomia dos processos articulares que está na horizontal, tá bom? Então, é como se tivesse um pratinho deslizando em cima de uma mesa. Quando você observa assim, olha, numa vista lateral, se você pegar o processo espinhoso das vértebras cervicais, eles são pontiagudos e sempre horizontais. Então tem um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui, percebe? Isso garante que haja mobilidade da hiperextensão. Então você consegue fazer flexão, extensão e hiperextensão. E o direcionamento dessas facetas articulares aqui permite que você faça flexão lateral à direita, à esquerda e rotação. Amigos, apenas vértebras cervicais fazem rotação. Nós vamos falar mais ainda sobre isso, ok? O que eu estou mostrando aqui agora para você é uma vértebra que tem o corpo da vértebra, essa região aqui, todos se lembram do corpo da vértebra? É um pouco maior do que o da vértebra cervical. Olha a vértebra cervical, o corpo dela, pequeno, tá vendo? Olha aqui, ó, corpo pequeno. A vértebra torácica, o corpo é um pouco maior. O processo espinhoso é inclinado para baixo. Olha na vértebra cervical que eles são horizontais. Numa vértebra torácica, eles são inclinados para baixo, ok? O processo articular superior da vértebra torácica é bem diferente do processo articular superior de uma vértebra cervical. Olha isso. Vamos pegar uma imagem isolada, olha só a aparência, é bem lateralizado e fica na horizontal. Numa vértebra torácica, ele não é na horizontal, ele fica num plano bem inclinado, verticalizado, e as facetas articulares, essa e essa, elas não estão num plano horizontal, elas estão num plano frontal. Aqui é a frente da vértebra, aqui é o processo espinhoso, essa região aqui é a região da linha espondilínea, que você vê nas costas do seu aluno. Os processos articulares ficam no plano frontal, olha aqui, ó. Os dois planos de articulação estão voltados para trás. Onde que eles vão se encaixar? Nesse ponto aqui, olha, de um lado e do outro. Entende isso? Então, essa parte da vértebra subjacente, a vértebra de baixo, se articula nessa parte da vértebra suprajacente, a vértebra de cima. E esse processo espinhoso vai proteger a vértebra de baixo. Dessa forma aqui, ó. Percebeu? Olha só como está no plano frontal a faceta articular. Perceba que o processo espinhoso protege a vértebra de baixo, a vértebra subjacente. E olha como que é a articulação, esse pedacinho da vértebra de cima, da vértebra de baixo, aliás, subjacente, fica escondido aqui atrás, ó. Estão entendendo? Dessa forma, você consegue fazer alguma rotação? É impossível fazer rotação, porque se essa vértebra aqui tentar rodar para a direita, ela encosta aqui. Se ela tentar rodar para a esquerda, ela encosta aqui. As costelas estão segurando fortemente o corpo e o processo transverso da vértebra. Não existe rotação nas vértebras torácicas. Quando você observa uma vértebra na região torácica,
a única coisa que você consegue fazer nessa região aqui, meus amigos, é flexão e extensão. Veja, flexão e extensão. Inclinação lateral não tem jeito porque as costelas seguram. Hiperextensão não tem jeito porque o processo espinhoso que está aqui toca a vértebra de baixo e não tem jeito de fazer hiperextensão. Você só consegue fazer flexão, extensão, apenas. Amigos, veja o quão diferente de uma vértebra cervical é uma vértebra torácica. Vértebra cervical, todos os movimentos, incluindo a rotação. Vértebra torácica, apenas flexão e extensão. Tudo bem? Perfeito. Quando você observa uma vértebra lombar, a vértebra lombar, ela tem uma característica bem peculiar. Veja, o processo articular superior está aqui, o processo articular inferior está aqui. Você está tendo uma vista posterior, está olhando a coluna por trás, ok? Numa vista lateral, aqui é o processo espinhoso, dá para você ver isso no vivente. Ele flexiona o tronco à frente e você vai ver uma linha espondilínea nas costas dele. Aqui o processo articular superior. Nessa região, o processo articular inferior. Vamos voltar aqui para essa região e percebam que o processo articular superior tem uma faceta articular que agora não é horizontal e também não está no plano frontal, está uma olhando para a outra, tá vendo? Ó, essa está olhando para cá e essa está olhando para cá. Elas estão voltadas para o plano mediano. Então, dá uma olhada nessa vértebra de baixo. Processo articular superior está aqui e processo articular superior está aqui. A vértebra de cima tem o seu processo articular inferior encaixado aqui dentro, ok? Processo articular inferior encaixado aqui dentro. De maneira tal que, se você observar num plano lateral, essa região, que é a sua região lombar, faz flexão? Sim, faz flexão, porque aqui é uma articulação sinovial plana. Ela desliza para cima e desliza para baixo. Então, você faz flexão, você faz extensão. Olha os processos espinhosos. Tem um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui. Você fez flexão, foi para frente. Extensão, voltou para cima e agora você pode fazer a hiperextensão. Até essa parte tocar nessa, essa toca nessa, essa toca nessa. Você já jogou o seu corpo bem lá para trás. Então eu tenho na região lombar flexão, extensão e hiperextensão. Amigos, vocês estão juntos comigo? Então presta atenção nisso aqui, ó. Olha o espaço preenchido da vértebra de um lado e do outro, olha. Se essa vértebra aqui tentar fazer rotação, ela bate aqui. Se ela tentar rodar para cá, ela bate aqui. Não existe rotação numa vértebra lombar. Por mais que você observe alguns exercícios que parece que a pessoa está rodando, o que está acontecendo é uma movimentação associada de algumas articulações. Joelho, quadril, um pouquinho de movimento sacroiliaco muito pequeno e pequenos graus de liberdade, muito pouco movimento entre essa vértebra, entre essa vértebra, entre essa vértebra, entre essa vértebra, pequenos movimentos que somados parece que a pessoa girou em 90 graus, mas isso não acontece. Dessa forma, muitos exercícios que nós vemos por aí, que envolvem rotações, podem ser perigosos. Precisa prestar mais atenção. Então, reforçando, como as facetas articulares elas estão no plano mediano,
não existe rotação numa vértebra lombar. Tudo bem até aqui? Quem conhece? Quem já fez? Eu sou de uma época que a gente fazia exercício twist em cima de um peso de 20 quilos, ficava 45 minutos lá chacoalhando a cintura para um lado e para o outro, imaginando que aquilo ali pudesse afinar a cintura de alguma maneira. Meus amigos, twist é um exercício altamente contraindicado em qualquer condição, seja ela patológica, saúde ou atletas. Não se faz exercícios de rotação. E eu sei que você tem visto muitos exercícios, principalmente o pessoal do funcional, alguns atletas de crossfit fazendo exercício, tipo aquele para-brisa, né, que a perna tic-tac, a perna balança para um lado e para o outro, suspenso na barra. A vértebra lombar não foi feita para isso, tá ok? Tem mais um pequeno problema. Aqui nós temos o modelo da vértebra que você viu, que é um modelo de Atlas, ok? E nós temos pequenos músculos que se prendem, deixa eu só melhorar aqui para vocês, perfeito. Tem pequenos músculos que se prendem aqui, ó, do processo transverso da vértebra subjacente ao processo transverso da vértebra suprajacente, tá aqui. Músculos intertransversários. Do processo transverso da vértebra subjacente ao processo espinhoso da suprajacente, ok? Esse aqui é o músculo rotator curto. Se tivesse mais uma vértebra aqui em cima, você ia ver um pequeno vetor saindo daqui e se ligando nesse mesmo processo da vértebra de cima. Ele seria o rotator longo. Então você tem nesse esquema nosso aqui, só um esqueminha, né? O músculo intertransversário, o músculo rotator curto. Se coloca mais uma vértebra aqui em cima, ia ter aqui o músculo rotator longo. Quando você inclina o seu tronco de lado, esse músculo aqui encurtou e puxou a vértebra para baixo. Quando você inclina para o outro lado, esse músculo aqui encurtou e puxa a vértebra para o outro lado. Quem está estabilizando a sua coluna para a sua vértebra não rodar nem para a direita nem para a esquerda são os músculos rotatores curtos. Ele estabiliza as duas vértebras, impedindo a rotação. Amigos, acontece entretanto que de vez em quando esses movimentos podem acontecer. E essa musculatura entra em espasmo fortíssimo. Esse espasmo é altamente doloroso. E aí, já viu, né? Imobilidade acompanhada de dor, repouso absoluto e muito relaxante muscular. Uma outra característica que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: da mesma forma que você tem um braço direito mais forte que o braço esquerdo, uma perna direita mais forte que uma perna esquerda, é bem provável que esses músculos do lado direito sejam mais fortes ou então mais fracos do que os músculos do lado esquerdo. Será que quando você está fazendo exercício de rotação, esse lado e esse lado estão contraindo em harmonia? Lembrem-se que esses músculos aqui, que nós chamamos de musculatura autóctone do dorso, eles foram criados para dinâmica e para estabilização, mas não foram criados para você ficar fazendo exercícios de força para lá e para cá. Então cuidado. E é exatamente a presença desses músculos que justifica você fazer exercícios de soltura para a sua coluna. Exercícios onde você faz um movimento de espiral com o seu tronco. Amigo, lógico, você vai fazer isso deitado no solo, depois de ter conhecido a anatomia óssea das suas vértebras. Tudo bem? Bacana. Acrescentem exercícios de rotação deitado, alongamentos de rotação, alongamentos em espiral, para você ter maior mobilidade, tá? Agora que você já viu a parte óssea, eu preciso que você comece a pensar nas partes moles, nos tecidos moles circunjacentes. São os tecidos conectivos, tá? Então, entre os processos espinhosos,
você tem o ligamento intertransversário. Superior em relação ao ligamento intertransversário, aqui ó, nessa linha que desce aqui na beiradinha, você tem o ligamento espinhal. O que você está vendo aqui, ó, para quem não está muito acostumado a ver imagem de Atlas, é essa região aqui recortada. Então eles recortaram esse pedaço onde você vê vértebra e nervos, e você está enxergando essa região cavitária, que é o canal medular, você está vendo ele aqui por dentro. Consegue perceber que tem um ligamento aqui mais amarelado? Esse é o ligamento flavo, um ligamento feito de tecido conjuntivo elástico. Quando você faz uma flexão do tronco à frente, essa região aqui se alonga, armazena energia elástica e traz a sua coluna de volta para o lugar. Tudo bem? Legal. O que são essas estruturas, Haddad, que eu vejo entre os corpos das vértebras? Amigos, esse é o disco intervertebral. Nós já vamos falar um pouco do disco intervertebral. Tudo bem? Agora dá uma olhada nisso. Na parte anterior da sua coluna vertebral, se estende desde a base occipital, na base do seu crânio, até atingir aqui a região do promontório sacral. Um ligamento longitudinal anterior. Ok? Nós vamos remover essa região todinha da coluna. Vamos tirar isso aqui tudo. E você vai olhar a coluna por trás. E o que você vê aqui, olha, é o ligamento longitudinal posterior. Fininho, tá vendo? Da largura de um lápis. E o ligamento longitudinal anterior é uma faixa larga. Amigos, presta muita atenção nisso aqui agora. Quando você faz uma hiperextensão de tronco, quando você joga o seu tronco lá para trás, esse ligamento aqui ele se alonga todinho e segura o disco intervertebral no espaço que é dele mesmo. Tudo bem? Ela fica toda tensa e prende o disco intervertebral aqui no espaço. Porém, quando você faz uma flexão do tronco e a sua coluna vem para frente, o ligamento longitudinal posterior que está aqui, ele segura o disco apenas na sua região medial. Esse espaço aqui fica desprotegido, esse espaço aqui fica desprotegido, esse espaço também está desprotegido e este espaço está desprotegido. Tudo bem? Então vamos observar aqui, ó, ligamento longitudinal posterior, ele só protege a região medial. As posterolaterais estão desprotegidas. Ligamento longitudinal anterior bloqueia a parte da frente todinha da sua coluna. Haddad, por que você está falando desses ligamentos? Sua coluna, quando ela faz movimentos de flexão, extensão ou de hiperextensão, tem uma movimentação desse disco aqui. Ok? Como é que se dá essa movimentação? É só você olhar a anatomia do disco. O disco intervertebral, ele é uma estrutura formada por um anel fibroso, mais de 75% dele é tecido fibroso, e um núcleo pulposo que tem 80% de água. Isso aqui é uma sínfise, pessoal, uma articulação fibrosa que fica unindo os corpos das vértebras. Resultado disso, olha só. Quando você está com a coluna retinha, o disco está bem posicionado aqui. Quando você faz uma inclinação para um lado, o núcleo pulposo se desloca para cá. Se a vértebra inclinar para o outro lado, o núcleo vai se deslocar para o outro lado. Tudo bem? Lembra
que essas duas regiões aqui estão desprotegidas, o que vai acontecer então agora? Quando você faz o movimento de flexão do tronco, o disco intervertebral protrui. É uma lesão posterolateral. O anel fibroso, se romper, vai receber o nome de hérnia de disco. Se ficar protruído, é uma protusão discal. O que nós vemos aqui é uma imagem onde você tem uma hérnia de disco, comprimindo inclusive a cavidade medular, aqui, o canal medular, ok? Nessa condição, meus amigos, você tem compressão de raiz nervosa, dor irradiada, desconforto, a musculatura profunda das suas costas, o rotator curto, rotator longo, esses músculos, eles entram em espasmo, tentando estabilizar as vértebras. Amigos, isso causa uma dor danada. O Haddad, o que precisa acontecer para ter uma lesão desse tamanho? Bom, essa é a melhor das perguntas, né? Adoro essa frase do Aristóteles. A dúvida é o início da sabedoria. Dá uma olhada nisso aqui. Indivíduo fazendo agachamento. Não se preocupem, nós não estamos analisando o joelho nem o quadril, ok? Ah, Haddad, o agachamento profundo é melhor do que nós estamos analisando isso aqui, ó. Essa curvatura aqui, ó. Porque é nessa condição que você tem essa protusão do disco. Entendido? Nessa condição. Então, se você pretende agachar profundo, que seja com as costas retificadas. Caso contrário, lesão certa em breve. Ok? Então aqui mostra direitinho onde que vai acontecer o trauma. Região posterolateral, para trás e de lado. Tudo bem? Outra condição que acontece demais isso, pessoas que não sabem fazer exercício do tipo stiff. Amigos, olha a coluna desse menino, olha essa condição. Muito difícil, né? Agora dá uma olhada aqui, a forma dessa coluna. É evidente que muito em breve, se não for uma coisa aguda, muito em breve essa curvatura aqui vai ser um dos desencadeadores de protusão ou de hérnia de disco. Entenderam? Então, muito cuidado quando forem falar de postura, porque é exatamente a má postura que causa protusão de disco e hérnia de disco. E eu tenho certeza que muita gente já viu as pessoas subindo em cima de step para fazer stiff. Claro que elas não estão fazendo stiff, ok? Então, movimento correto, com as costas completamente retificadas. Isso dá certo. Ó, gente, quando você pensa numa sala de musculação, a quantidade de pessoas que estão ali se exercitando, né? Você não vai conseguir de maneira alguma fazer ali um bom trabalho de controle postural, enfim. Agora, é recomendável então, já que a pessoa não está treinando um personal trainer, que está treinando na sala de musculação, que os professores da musculação prescrevam exercícios que não ofereçam risco a quem pratica. Dessa forma, é muito legal quando você fala assim, o exercício de levantamento terra é um ótimo exercício para lombar. Perfeito. Quem é que vai ensinar?
Remo, remada baixa, remada no cabo. É um exercício espetacular, mas você vai conseguir deixar a pessoa retificada? Ela vai sentar com a pelve antevertida sem desmontar a coluna? Isso é importante, né? Agachamento e tantos outros. Dessa forma, meus amigos, é prudente que numa sala de musculação para o atendimento generalizado se prescreva exercícios um pouco mais fáceis de executar e que com o passar do tempo se progrida para os exercícios que são os basicões e que vão dar resultado mesmo. Tudo bem até aqui? Legal. Porque eu sempre estou falando para vocês sobre exercício, sobre técnicas de exercício e progressão e tudo mais, mas de repente pode estar faltando informações básicas sobre a prescrição em termos de execução, né? Por isso que eu gosto tanto de voltar para a anatomia. Eu estou trazendo para vocês um modelo de joelhos para nós podermos trabalhar. Hoje foi um piloto, eu peguei uma aula minha do computador para mostrar para vocês, mas assim que os meus modelos chegarem, de coluna, de joelho, de ombro, eu vou voltar a falar disso. Professor Jean-Claude, meu irmão de Brasília, quando essas peças chegarem aqui, eu vou voltar a falar disso para vocês, mostrar um pouco mais sobre anatomia, estrutura morfofuncional do ombro, limitações e facilidade, joelho, nós vamos discutir muito isso para que vocês possam fazer bom uso dessa informação e talvez usar isso nos alunos de vocês, tá bom? A ideia hoje era falar um pouco sobre a estrutura da coluna. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais ou menos eu vi algumas perguntinhas subindo assim, sobre exercício, alguma coisa. Daqui a semana que vem eu pretendo falar de joelho com vocês, né? E depois a gente faz uma de perguntas e respostas, aí mandem as perguntas para eu poder ajudar vocês de alguma maneira, tá bom? Meus amigos, não se esqueçam, esse final de semana, curso, vou botar um monte de vídeo, de live para quem não pôde vir, para poder acompanhar um pouco. No dia 2 e 3 de junho, curso presencial, muita prática. Eu espero mesmo que vocês se programem, que vocês venham. Na minha linha do tempo lá, no feed, tem informações sobre o curso, contato para vocês se inscreverem. Espero ter ajudado vocês, meus amigos. Fiquem com Deus, um par de dumbbells. Até semana que vem.